Como fazer ele se interessar por você novamente? Você quer fazer esse cara se interessar por você de novo? Poxa, Carol, era tão legal, tá? Mas o cara sumiu. E agora, como é que eu faço pra fazer esse cara se interessar por mim de novo? E aí, como é que eu faço? Bora lá. Se liga aqui nesse vídeo que eu vou te entregar tudo maravilhosa. Antes de mais nada, vem pra cá, se inscreva nesse canal que eu tô te esperando. Bora pra cá que eu tô te esperando, sua maravilhosa. Bom, o negócio é o seguinte. Como que eu faço para uma pessoa se desinteressar por mim, né? Primeiro a gente tem que perceber o porquê do desinteresse. O que houve dentro dessa relação que esse cara perdeu o interesse em você? Vocês brigavam muito? Você era muito insegura, muito ciumenta? Ou então, será que você não era um pouco egoísta, só pensava em você, deixava ele muito de lado, não dava atenção? Será que era só ele que vinha atrás de você? Vai pensando aí enquanto eu tô te falando essas coisas. Qual que era o jeito que você se comportava dentro dessa relação? Porque tem muito disso, né? Às vezes a gente só joga a culpa no outro, mas a gente tem que perceber também o que a gente fazia de errado dentro dessa relação. E aí, melhorar isso, melhorar esses pontos para os próximos relacionamentos, ou esse mesmo relacionamento, se voltar, a gente saber balancear melhor todas essas dificuldades e a gente melhorar dificuldades que a gente possui dentro da relação. E aí, você tem que pensar nisso, né? O porquê dessa pessoa ter se distanciado. Será que você falou alguma coisa que chateou, muita briga, né? Às vezes aconteceu isso. Ou então não. Às vezes ele simplesmente não queria realmente mais nada, foi se distanciando conforme o tempo foi passando, os interesses dele foram mudando, talvez ele tenha conhecido uma outra pessoa, talvez ele esteja num outro estágio da vida ali, um pouco mais interessante para ele, no caso profissional, porque o homem se liga muito nessa coisa da profissão e ele esteja muito focado nesse momento na profissão. Então perceba isso. Por que é importante você perceber? Para ver se existe uma possibilidade desse cara tentar voltar aí com você. Então existe sempre um porquê dessa pessoa ter se desinteressado, né? Existe sempre alguma coisa. Então, primeira coisa, pense nisso. No porquê dele ter se desinteressado, o que houve dentro dessa relação. Ou então, não, Carol, tava super legal, super tranquilo, e aí a gente foi parando de se falar, eu também fiquei mais na minha, não quis mandar mensagem, e ele também não, foi esfriando, até que ninguém falou com mais ninguém, né? E aí isso é péssimo, né? E acontece muito, porque às vezes você fica naquela coisa, puxa, será que... E o homem também fica muito assim, né? Será que a pessoa ainda queria falar comigo? Será que ela ainda tinha interesse em mim ou não? Porque às vezes a gente fica meio com vergonha, às vezes, né? Tem aquela coisa de, pô, se o cara não tá interessado, também não vou atrás. E ela também, né? Às vezes o cara é muito tímido. Então, ou então ele sempre mandava mensagens para você e você nunca respondia, ou então demorava para responder, ou nunca iniciava mensagens para ele, que também é um erro, tá, gente? A gente tá numa relação, tem que ser recíproco, tá? Então, mande mensagem, inicie mensagem, sim, que eu acho que vale a pena, a pessoa gosta de ser bem recebida, né? Não é o relacionamento não é uma via só de mão única, é de duas mãos. Então, o que a gente doa, a gente também tem que rebater ali. E aí, como é que a gente faz para fazer com que esse cara, ele realmente volte a se interessar por mim? Primeira coisa, eu acho que você tem que mostrar que você mudou, tá? Isso para qualquer volta de relacionamento ou de interesse e tal. Eu acho que você tem que mudar. Primeira coisa, você tem que perceber quais eram os seus comportamentos que não eram legais durante a relação. O que você fazia de errado? Puxa, ele sempre reclamava disso, ele sempre reclamava daquilo, às vezes a gente discutia por causa disso, porque eu era muito insegura, eu tinha muitos ciúmes, tudo eu ficava em cima dele, ou então controlava ele demais, não dava tempo para ele viver a vida dele, sair com os amigos dele, né, que eu digo tomar um chopp, ou sei lá, jogar um futebol, do mesmo jeito que eu acho que você tem que impor isso desde o começo, que você tem que ter essa tua liberdade, tá? Eu acho que isso é importante num relacionamento saudável. Um relacionamento saudável, a gente tem que manter a nossa individualidade. Não é porque você é indivíduo, nascemos sozinhos e morreremos sozinhos, tá?
Não é porque você está casada com outra pessoa, você tem um relacionamento com outra pessoa, que você não pode sair com uma amiga sua para um restaurante e almoçar num restaurante, tá? Isso daí é loucura, isso é um relacionamento tóxico, onde você impede que outra pessoa saia, impede que a outra pessoa faça alguma coisa, sendo que a pessoa está ali para botar a cabeça dela um pouco, né, dar uma respirada, e isso é importante, gente, isso é importante, não tem nada de traição, ninguém tá falando de paquera aqui, a gente tá falando daquele momento que é seu, com a sua individualidade, com seus amigos. Quando você está com seus amigos, é diferente de quando você está com a pessoa que você se relaciona. Você fala outras coisas, você dá risada de outras coisas, às vezes você fala mais, né, alguma coisa a mais para alguma super amiga sua, um super amigo seu. Então é importante que você tenha a sua individualidade, isso faz parte de qualquer relacionamento saudável, tá? A gente não tá falando de traição, a gente não tá falando de sacanagem, nada disso, a gente tá falando de ter o nosso tempo só. Então, comece a pensar, pense em você, quais eram os erros, o que você fazia de errado? Ficava muito em cima do cara, controlava muito ele, era muito ciumenta, ou não dava bola para ele, deixava ele de lado, nunca se interessava. Então, primeira coisa, pensa nisso e tenta mudar isso. Se era, por exemplo, Carol, eu nunca mandava mensagens para ele sempre se mostrava interessado, mas eu nunca mandava, não tinha muito interesse, não sei, mas hoje eu sinto falta, porque ele era um cara legal. Comece a voltar a falar com ele, né? Vai lá na rede social, dá um like, depois vai no stories do cara, se ele solta stories, manda lá alguma coisa, manda um emojizinho, você vai vagarosamente se reaproximando desse cara. Tem amigos em comum, ele vai estar em tal lugar, você vai lá, vai conversar numa boa, como se, sabe, tipo amiga, entendeu? Assim. E aí você vai se reaproximando dessa pessoa e você vai mostrando que você mudou. Claro, a mudança, ela é um processo, ela nunca vai ser da noite para o dia. Não adianta você falar, olha, eu mudei em uma semana, em um mês. Não é isso, a mudança ela ocorre vagarosamente. Primeiro a gente precisa passar por uma dor muito grande, a gente precisa passar por uma perda que nos doa profundamente, e aí percebendo essa perda que nos doeu muito, a gente percebe que, poxa, não foi legal, não valeu a pena, então eu preciso realmente mudar os meus comportamentos. E aí sim você começa a observar quais eram esses comportamentos que não eram interessantes, que não te faziam bem, e aí você realmente começa a mudá-los. Outra coisa, se mostre uma pessoa muito mais interessada pela vida, pelas coisas. Não fique só vivendo a vida do cara, não fique só aí parada, olhando só, sabe, tudo ele traz de novidade, tudo acontece com ele, e você ali parada, meio, né, eu sei que às vezes tem épocas na vida da gente que a gente fica mais pra baixo mesmo, que a gente fica mais, né, mais paradinha, mas tenta modificar isso. Primeira coisa, começa a fazer uma atividade física que vai gerar endorfina em você, serotonina, hormônios do bem-estar, que vão fazer com que você, sabe, sinta mais vontade de fazer as coisas, tenha mais energia para fazer as coisas, faça coisas por você, busque coisas novas. Estamos aí no começo do ano. O que você está prevendo aí? O que você quer fazer para a tua vida? Claro, não precisa colocar 1,5 milhão de metas, não, mas tenha pelo menos tenha uma diretriz na sua vida, isso é importante que você olhe para você e descubra aquilo que você gosta, que é importante, que vai te levar para um outro patamar e vá atrás disso, batalhe por você, isso é importante, a gente batalhar pela gente, a gente brigar pela gente, o cara ele admira isso, o homem ele tem admiração por uma mulher que queira algo a mais. Por quê? Porque geralmente eles vão muito atrás das coisas. Então, se você demonstra isso, é muito interessante para ele, porque ele vai ver que você realmente está mudando. Poxa, ela ficava sempre lá na mesma, nunca fazia nada demais, agora está correndo atrás, está fazendo as coisas dela, está modificando a vida dela, está buscando algo novo, melhorar, né? Que eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, sempre melhorando na nossa vida. E outra, está mudando um comportamento ou 2 ou 3 comportamentos que eram nocivos para a relação. E realmente eu tô percebendo que ela tá mais assim, que ela tá mais aberta, que ela tá uma pessoa diferente. O cara, quando ele gosta de você, quando ele tem um sentimento de carinho, de atenção, de afeto por você,
e ele ficou ali meio que na dúvida se ele voltava ou não, se ele continuava conversando com você ou não, ele carrega essa dúvida. E ao perceber que você mudou, ao perceber que você tá se esforçando um pouco ali para tentar, né, voltar a esse relacionamento de uma forma tranquila, nada de se humilhar, jamais, tá? Nada de se humilhar, tocando a tua vida, mostrando que você realmente é uma pessoa que se percebe, tem autoconhecimento, percebeu que não era legal, você pode até citar isso para ele. Olha só que massa, né? Você virar para a pessoa e falar, poxa, realmente eu estava muito insegura, ou então muito controladora, e hoje eu percebo que foi demais, tal, ao mesmo tempo que você também, né? Porque a gente tem que sempre balancear, né, gatas? Ao mesmo tempo que você também, então acho que isso dá pra gente balancear, né? Poxa, é legal você ter a tua liberdade, eu ter a minha, e a gente ter a nossa união dentro dessa relação. Então, conversar bastante com ele, mostrar essa modificação, realmente ir atrás das coisas por você e pra você. E gata, numa boa, sabe? Num bate-papo tranquilo, numa boa. O cara se sentiu atraído novamente por você, é porque ele sempre esteve atraído por você. É porque ele não tinha certeza do término desse relacionamento ou desse afastamento. Ele ainda sentia algo por você e ele também estava incomodado. Por isso que vocês voltam, por isso que ele volta a ter interesse em você. Agora, se era uma pessoa que nunca teve interesse em você, nunca te levou a sério, nunca, sabe, te trouxe ali com carinho, com afeto, realmente não vai adiantar nada você mudar. Claro, adiantar para você, né, maravilhosa, que eu acho que é sempre bom, principalmente para os próximos relacionamentos. Mas em relação a ele, aí você segue a tua vida ao perceber que ele continua na mesma, que ele não mudou, que ele não demonstra um mínimo de interesse em querer se interessar novamente por você. Meu amor, aí você se veste aqui, ó, de dignidade e vai em frente, vai seguir a tua vida maravilhosa, que eu tenho certeza que outras pessoas muito mais especiais irão encontrar você nesse caminho, tá certo? Gostou? Então dá um like aqui, mana. Bora compartilhar esse vídeo aqui com as amigas, que elas precisam ficar por dentro aí, né? A gente precisa se cuidar sempre, tá certo? Beijo grande, amanhã eu tô aqui de volta. Beijo e até mais.